Boa noite. Você é um herói. Saí de casa segunda-feira, depois de um dia estressante, cansado, vir para a igreja, é coisa de quem está querendo ir para o céu. É coisa de quem desistiu desse mundo e está procurando uma outra coisa, uma outra alternativa. Essa aqui é a melhor alternativa. É o caminho que conduz a gente para a vida eterna. Agradeço a Leia pela música. Nós poderíamos fechar as portas e ir embora, porque a música é tocante. Um dia Jesus passou pela via dolorosa, por um momento em que nós vemos muito pouco e ouvimos quase nada. Passamos o ano todo correndo atrás das coisas, mas essa semana é uma semana diferenciada. É uma semana em que se fala sobre a Páscoa, sobre o sofrimento, sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus. Você é um vitorioso. É muito bom ter você aqui nessa noite. Todos estamos cansados, todos nós. Mas vai ser uma semana de bênção. Na hora que você chegar no final da semana, chegou lá no dia do sábado, acabou a semana de oração. A segunda-feira que vem vai ser uma segunda vazia para você, você vai ver. Vai fazer falta. Semana de oração é desse jeito, faz falta. Então, eu queria agradecer a sua presença, agradecer por você estar aqui e para você não desistir de convidar. Mas já está no meio. Não está no meio, está no meio quase. Amanhã é metade da semana de oração. Mas não desista. Se você conhece alguém que queira ainda ouvir alguma coisa sobre o Evangelho, essa é a oportunidade. Convide mais alguma pessoa, venha. Nós vamos estar aqui todas as noites até a sexta-feira e no sábado de manhã. O tema, você já viu aqui a semana toda, é compaixão, e nós estamos falando sobre compaixão todos os momentos, em todas as noites. Tem assunto para ser falado uma década. Nós escolhemos alguns textos, algumas coisas aqui para falar sobre compaixão. E nessa noite, o tema dessa noite é compaixão de Jesus frente à morte. Como é que Jesus enxergava esse tema? Como é que Jesus tratou desse tema na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. O versículo é o 25, mas eu queria que você curvasse sua fronte, eu queria fazer mais uma prece. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui na casa do Senhor, um momento especial. Saímos do trabalho hoje, todos nós estamos aqui de repente um pouco cansados, mas todos foram perseverantes. Todos têm um desejo no coração de conhecer, de ouvir a Tua voz. Portanto, que a voz do Senhor entre nos corações, que a voz do Senhor transforme a nossa vida, que a voz do Senhor nos tire desse mundo mau e nos coloque numa nova terra conforme a Tua promessa. Nós almejamos um novo céu e uma nova terra. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós vamos agora ler a palavra do Senhor. Nós que estamos aqui à frente falando dessa palavra, nós não somos nada, mas é a palavra quem transforma, é a palavra que vivifica. Portanto, Senhor, vivifica a nossa alma nessa noite também com a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. João capítulo 11, no verso 25... A Bíblia diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Texto maravilhoso. Irmãos, é um texto fundamental das Escrituras. Jesus disse: Eu sou a ressurreição, eu sou vida. Se você acreditar nas minhas palavras, se você ouvir a minha voz, não tem morte que consiga segurar você no túmulo. Nada vai conseguir segurar você para sempre. Mesmo que você morra, um dia eu vou ressuscitar você, porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Se você morrer, você tem esperança de viver novamente. Isso é muito bom. O tema da noite é um tema melindroso, é um tema dos mais difíceis assim de se tratar, porque trata do assunto que a gente não gosta muito nem de falar, nem de pensar. E eu vou só
só fazer um teste aqui, para que você sinta o que eu estou falando. Se ajunte aí com quem você está junto aí, com o seu marido aí. Sente, fica aí juntinho aí. Sente aí, dá uma chegadinha aí. Você já pensou que num dia desse você pode perder o seu parceiro? Ninguém quer pensar. Você já pensou que num dia desse você vai olhar no banco do lado e um dos dois pode não estar? Irmãos, para nós, é a promessa de que Jesus é a ressurreição e a vida. Nós não estamos aqui na igreja só para fazer um encontro. Nós estamos para contar uma grande verdade para você, que Jesus pode ressuscitar aqueles que morrem. E pode levar a gente para viver eternamente com o Senhor. Essa é a mensagem da cruz. Quando a Bíblia fala de boas novas, essa é a boa nova. A palavra evangelho significa boas novas. É você ter uma ideia diferente de quem é Jesus. É você ter uma ideia diferente de que crente, aquela palavra pejorativa que parece que as pessoas usam, de maneira pejorativa, é aquele que crê em Jesus, que tem uma visão diferente do evangelho, que sabe que existe um futuro diferente, alguma coisa nova, grande, e que todo mundo pode fazer parte. Não tem preço, não precisa pagar para isso, é de graça, basta você querer. Uma coisa é certa, uma vez vivo, a certeza que você tem é que você vai morrer, não tem jeito, não dá para mudar isso. Eu sinto que a gente nasce e você já entra numa fila. Eu fico pensando nisso, eu já falei talvez isso aqui. Nasceu, bebezinho, criancinha, pronto, você entra na fila. Dali 2 dias já tem 2 ou 3 atrás da sua fila. E você vai passando e chega uma hora que você sente que está chegando a sua hora. Quando você é jovem, você não tem amigos que morrem, é raro você ter. Quando eu estudava no Senai, eu era um menino do Senai com 15, 12, 13, 14, 15 anos. E foi um choque para a gente quando nós entramos na sala de aula e um aluno chamado Guerreiro, era da nossa idade. Ele não foi na aula aquele dia, mas podia ser um dia normal de falta, alguma coisa que aconteceu. De repente uma movimentação estranha na classe, e aí nós ficamos sabendo que o Guerreiro tinha morrido. 15 anos. Saiu da escola à noite, na hora que ele saiu da calçada para atravessar uma pia de tijolos que tinha ali, um carro pegou ele e arrastou ele 100 metros. O caixão ficou lacrado. Acabou a aula, acabou tudo. Acabou a graça. Isso acontece quando você é jovem, é muito difícil você ver um amigo seu morrer. Aí você vai passando a idade e você chega lá nos seus 40, 50, começa a parar, um amigo seu morreu aqui, um amigo seu morreu lá, e você começa a pensar, epa, tem coisa errada aqui. E você chega uma hora que você olha e diz assim, todos os meus amigos morreram. O que você acha? Você está na fila, amigo. Daqui a pouco eu sei que vai. E não tem acordo. Para todos nós a receita é, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê, ainda que você morra, você não vai permanecer morto. Porque Jesus tem o poder da ressurreição. É nela que nós esperamos, é nela que nós aguardamos. Não é? Nós queremos nessa noite que você tenha uma visão diferente desse assunto. Porque o nosso Deus, o Deus da igreja, o Deus da Bíblia, não é um Deus dos mortos, é um Deus dos vivos. É um Deus daquele que vai levar as pessoas vivas. E nós vamos viver eternamente. É a palavra de Deus. Eu queria que você pensasse em algumas coisas que eu vou falar aqui. Satanás tem trabalhado em todos os cantos, de todas as maneiras, para que tudo que se veja na sua frente, para que todas as coisas tenham referência à morte. Tudo está pintado e manchado com morte. Você liga o seu telejornal, e o telejornal, alguns menos e outros mais. Alguns ficam passando e passando e passando. Veja, ele deu um tiro, deu 2 tiros, e veja de novo, e a facada, e fica aquela cena, aquele negócio massificando a ideia da morte, e toda hora é morte, e você quase não vê uma notícia boa no seu telejornal. E se você prestar atenção no seu telejornal, você vai ver que a última notícia é boa, só a última. Presta atenção.
Todas elas são desgraça, morte, morreu. Né? A última notícia é, o balé Bolshoi apresentou não sei aonde, e uma criança carente está dançando. E bonito, acabou o jornal. Só isso. Mas o jornal inteiro é morte. É morte por acidente, é morte por bomba, é morte por enchente, é deslizamento, é queda de avião, é terrorismo, é só morte. Os filmes, quanto mais morte, mais bilheteria. Quanto mais tiro, mais ação, melhor é. Quanto mais horror, mais enche o cinema. O inimigo tem feito isso na nossa mente. Tem feito isso nas novelas de televisão. Antigamente quase não se via isso. As novelas eram mais inocentes. Mas hoje não é mais inocente. Até hoje procuram quem matou o Det Reutemann. Você sabe quem matou o Det Reutemann, não? A senhora sabe, não? Não sabe, né? Pois é. Você sabe, Roger? Não descobriu ainda, né? Em todos os lugares as pessoas só falam de morte. As novelas agora estão recheadas de morte. Porque a morte atrai, porque as pessoas atendem. Perceba que, de modo que as pessoas só vejam a morte física, só vejam a morte do corpo, mas não se atentam para a morte espiritual. As pessoas estão acostumadas a ver sangue, caiu, enterrou, morreu, já era. Mas o mais importante não é essa morte, o mais importante é a morte espiritual, irmãos. E essa nós temos que tomar um cuidado. Eu quero que você abra no livro de Isaías, no capítulo 33. Isaías 33, 14 e 15 diz assim: os pecadores de Sião se assombram, o tremor surpreende os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor, referindo-se ao Senhor, a Deus? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas, diz a Bíblia? Quem é que vai viver com o Senhor? O verso 15 diz assim: aquele que anda em justiça, o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o suborno, e o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e que fecha os seus olhos para o mal. Irmãos, nós temos que fechar o ouvido para não ouvir falar de sangue, para não ouvir falar de morte. Essa cultura do cinema, a cultura do filme, a cultura da morte tem que ser tirada da vida dos cristãos. Arranca isso. É um desejo que Satanás, você fique alimentando essas coisas. Os seus olhos têm que ser tirados do mal. Tira o olho do mal. É o único jeito de você viver um pouco melhor, de você ter um pouco mais de tranquilidade. As pessoas já estão passando por maus bocados. Não precisa de mais desgraça. O sangue do próximo, o sangue da pessoa, o sangue do seu irmão, não deve ser um espetáculo para os filhos de Deus. Ou deve? Será que é bonito? Você está entendendo o que eu estou falando? Sim, é simples o que eu estou falando. Irmãos, o sangue do próximo não é espetáculo para você, que é um filho de Deus que está almejando o reino do céu. Sangue dos outros não pode ser adrenalina para o seu coração. O mais importante não é a morte, é a exclusão do reino do céu. Isso é importante. Morrer todo mundo vai, mas ficar morto nem todo mundo vai. Alguns vão permanecer mortos, aqueles que não aceitam a palavra do Senhor e o evangelho da salvação. Caso contrário, eles ressuscitarão. Não tem jeito, porque a Bíblia diz que vai haver um final. O mais importante é ser excluído do céu e não é a morte. Para a morte física, para essa morte que nós vamos morrer no caixão daqui uns dias, para essa tem remédio. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Se você crê em mim, eu vou te ressuscitar. Mas para a morte espiritual, para essa não tem chance. Se você não aceita a vida espiritual e não quer viver com o Senhor e não quer ouvir a palavra do Senhor, você vai morrer, só isso, e acabou a vida. É a cessação da vida para todo sempre. Por isso as pessoas dos velórios se desesperam.
desestrutura toda uma vida. Entram em depressão e muitas delas não conseguem viver sequer uma semana a mais. Há uns meses atrás, nós conhecíamos um açougueiro que era daqui, de perto da nossa casa, e eu passei na frente do cemitério e vi lá o nome dele, Anésio Carrara, morreu Anésio. Eu falei, puxa, o Anésio morreu. Era amigo nosso, a gente conhecia ele, a gente era criança. Você conheceu? Conheceu. Não sabia? Então vou te contar uma tragédia. A mulher dele morreu uma semana depois. Não deu uma semana, sua esposa tinha morrido. Porque vira uma tragédia, irmãos. Não dá para suportar. O mais importante não é a morte física, é espiritual. Para essa não tem jeito. É importante que você faça um exame do coração à luz da medicina. E que você vá lá no médico e que faça um check-up. É legal, é bom. Embora vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Mas o mais importante para você é fazer um exame à luz das Escrituras. É examinar o seu coração à luz da Bíblia. Como é que anda o seu coração à luz da palavra do Senhor? Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? A nossa vida é uma vida semelhante à vida de Jesus. Estamos ouvindo a sua voz e colocando no coração. Como que é isso? Você que está vindo aqui nessa noite, nessa semana, que foi convidado, saiba que essa é a receita para a morte. A receita para você viver eternamente, para que você e a sua família não fiquem mortos eternamente. A receita é examinar o seu coração segundo as Escrituras Sagradas. Faça um exame dela. Leia, ouça a voz do Senhor. É uma receita, irmãos, que é dada de graça, só Deus pode dar. Você não encontra receita na revista Veja. Ali tem receita para tudo, mas não tem receita para a vida eterna. Nas novelas, você não vai encontrar receita para a vida. Nos filmes não tem receita para a vida, tem receita para a morte. O único lugar que você encontra o caminho da vida é através das Escrituras Sagradas, através da vida de Jesus. E essa nós podemos ler e estudar, e nós podemos estudar, irmãos, uma vida e ler os mesmos capítulos uma vida. A gente vai estar apenas arranhando a superfície do que significa a cruz. Nós não temos noção do que significa a cruz. Nós olhamos para a cruz, aqui está um pedaço de pau bonito, lindo, maravilhoso, todo desenhadinho, irmãos, mas a cruz não é isso. A cruz é sacrifício da parte de um Deus, para que o homem pudesse ter vida. É sacrifício do que é bom, para que aquele que é mau possa viver eternamente. A cruz é mais do que um pedaço de madeira, é mais do que um símbolo pendurado no pescoço. A cruz é o exemplo de alguém que veio do céu e entregou a sua vida nas mãos dos pecadores, para que um dia os pecadores pudessem ter esperança de viver com Ele. Só Jesus fez isso. Você não pode desprezar esse amor, você não pode desprezar essa receita. Como é que Jesus reagiu diante da morte? Lucas capítulo 7, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao verso 17. Acompanhem comigo. De 11 a 17 do capítulo 7 de Lucas. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela, e lhe disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e parou os que levavam, e disse: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele.
De todos se apoderou o temor e glorificavam o nome de Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a região circunvizinha. É capaz que você não seja desse tempo, mas quando eu era criança, as pessoas velavam nas casas. Não é assim? É assim. Não tinha velório. Não tinha sala de velório. Velava na sala de casa. E quando ia sair o velório, quando ia sair o caixão, não punha no carro funerário. Nós levávamos na mão. As pessoas levavam na mão. Tem alguém daqui que não sabia disso, não? Você não sabia disso, não? Você é novo, rapaz. Uau! Tem mais alguns aqui. Então as pessoas levavam, cada um pegava na alça, pegava lá uns 4, 5, meia dúzia na alça do caixão, ia levando para o cemitério. E a tradição dizia assim: não pode passar na frente do caixão. Não era assim? Tem que ficar atrás do caixão. O caixão ia na frente. E as pessoas saíam num cortejo, andando pelas ruas do bairro. Na minha casa foi assim. Quando a minha mãe morreu foi assim. É a nossa irmã aqui está dizendo a mesma coisa. Quando a minha mãe morreu foi assim. As pessoas saíam carregando os mortos. Assim foi no dia em que morreu um jovem da cidade de Naim. A Bíblia diz que ele era filho de uma viúva. A mulher já não tinha marido, só tinha o filho. E nos dias de Jesus, os filhos é que sustentavam os seus lares. Quando o pai morria, não tinha jeito. E se a mulher porventura viesse ficar sem o filho, ela passaria grandes necessidades. E a Bíblia diz que Jesus estava indo de um lugar para o outro, indo para Naim. Você encontra em todos os cantos, e eu vou repetir isso todas as noites, você vai encontrar Jesus andando com as multidões sempre, sempre, sempre. Porque Jesus queria conquistar gente, e não dá para conquistar gente se você não estiver no meio de gente. E Jesus levava as pessoas e iam conversando com elas. E a Bíblia diz que quando ele entrou nas portas da cidade, havia um cortejo fúnebre. Eu quero que você leia comigo, releia o verso 11 e o verso 12 do capítulo 7. Diz assim: logo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Era assim que era. Aqui nós vemos nesses dois versos, no verso 11 e no verso 12, nós vemos dois grupos de pessoas. Dois grupos distintos de pessoas. O primeiro grupo, irmãos, é o grupo que anda com Jesus. O primeiro grupo é o grupo daquela pequena multidão que está ali ouvindo Jesus e andando com Jesus. Aquele grupo é o grupo da vida. É o grupo que tinha felicidade. É o grupo que tinha a esperança, porque o mestre estava junto com ele. Naquele grupo não tinha alegria, não tinha tristeza, não tinha dor, eles tinham até dificuldades, mas eles tinham em quem confiar. O Jesus, o Salvador, o homem dos milagres, andava no meio deles. E eles estavam andando rumo à cidade de Naim, mas eles estavam felizes. Era um cortejo, era um grupo de gente feliz, porque estavam andando com o rei da vida, o Deus, o dono da vida. Era um grupo feliz. No verso 12, você encontra um outro grupo. Veja aí. O verso 12 diz assim: e quando chegou perto da porta da cidade, a Bíblia diz, levavam um defunto, filho de único da sua mãe, que era viúva. Aqui nós encontramos um outro tipo de cortejo. O cortejo da morte. O grupo da tristeza. O grupo da dor. O grupo do desespero, do desânimo, do sentimento de fim, do sentimento que acabou. Nesse grupo não tinha pessoas alegres, sorrindo, não havia esperança. Dois grupos distintos, totalmente distintos. Irmãos, esse grupo, essa cena,
Ela ainda acontece nos nossos dias aqui, agora, hoje. É uma cena que se repete. Porque nos nossos dias, creia você ou não, existem esses dois grupos de pessoas. Existem aqueles que creem em Jesus, que resolveu aceitar a sua palavra, que disseram, eu quero seguir esse caminho, resolveu aceitá-lo como Senhor. O caminho daquele que aceita Jesus, irmãos, também é um caminho que tem problema, também é um caminho que tem doença, também é um caminho que tem dificuldades, mas é um caminho que tem uma chama, irmãos, de esperança que nunca apaga, nunca. O caminho daqueles que esperam no Senhor tem uma chama viva, que ele vai passar por problemas, vai passar por dificuldades, mas sempre tem lá no fundo uma esperança de que vai ter um dia melhor. De que um dia eu vou rever esse ente querido. De que a esperança não acabou. De que a vida não acaba com a morte. É apenas um momento de separação entre a vida e a próxima vida. É um momento de descanso. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo têm uma família enorme. A igreja é nossa família. Irmãos, a igreja é a nossa família. E você pode achar que isso não é assim. Mas você viaja para outros cantos, em outras cidades. A Léa viaja muito, não é, Léa? Em cada cidade que você chega, você tem uma igreja. E você entra naquela igreja e você é parte daquele grupo, você se sente na família. É um povo que está esperando a volta do Senhor. É um povo que está aguardando porque sabe que Jesus vai voltar. Irmãos, é um povo que fala a mesma língua, que sente a mesma coisa, que almeja a mesma coisa, que está esperando um novo céu e uma nova terra. Aqueles que aceitam a Jesus faz parte do primeiro grupo. E eles têm ainda, além de tudo isso, irmãos, um plano para o futuro. Aqueles que aceitam a Jesus têm plano para o futuro. O plano para o futuro é: eis que eu faço novos céus e nova terra. Esse é plano para o futuro daqueles que aceitam a Jesus. O grupo daqueles que aceitam a Jesus passam por todos os problemas que todos passam, mas tem um plano para o futuro que é vida eterna, que é uma nova cidade, que é morar com o Senhor. É um plano para o futuro. O outro grupo também existe, que é o grupo daqueles que não aceitam a Jesus. Eles sofrem as lutas diárias como todo mundo sofre, eles têm problemas como todo mundo tem, mas eles sofrem mais porque não conhecem que Jesus morreu na cruz por ele. Não conhecem o amor de Jesus. Não estudam as Escrituras, não sabem o que Jesus fez por eles. Essas pessoas são muito mais suscetíveis a vícios. Na grande parte são viciados em algum tipo de coisa. São muito mais suscetíveis a doenças, a violência. São mais suscetíveis à moda, ao consumismo que assola o nosso planeta. Os filhos de Deus conhecem que nós não precisamos muito aqui. A família dessas pessoas, irmãos, se resume em apenas alguns membros da própria família. Não tem mais ninguém. Não tem. As pessoas da família também não falam a mesma língua. Os familiares estão cada dia se distanciando mais. E é melhor eu não ir na casa da minha prima, porque não suporto aquela. Não quero ir na casa de fulano, porque eu não bato. Meu santo, você já ouviu esse negócio assim? Meu santo não bate com o santo dele. Coisa feia, né? Coisa ruim demais. E se quer saber de uma coisa, irmãos? O único plano que essas pessoas têm é um fundo mútuo no Terra Branca. É o único plano para o futuro. As pessoas que não creem em Jesus não têm plano para o futuro, porque não tem futuro. Porque o futuro de quem não crê em Jesus é até o dia em que você ficar doente e morrer. Irmãos, isso não é esperança. Isso é destruição. Se você vive só para esse mundo aqui, eu vou dizer para você, você já passou da metade da sua vida. Muito ruim. Daqui a pouco você não vai existir mais. Mas aqueles que esperam no Senhor viverão eternamente. Viverão para sempre. Essa é a boa nova do Evangelho. É contar para você que se você abrir o coração para Jesus, existe esperança de viver eternamente depois. Aí você diz assim, mas poxa, e se eu vou virar um crente e fica aí com esse negócio? Aí eu vou ter que ficar assim? Não. Irmãos, sabe por quê? Porque é Deus quem protege a vida do ser humano. Quando Ele diz não mate,
Não é para você ficar triste com isso, porque se você não matar, você não vai para a cadeia, você não vai sofrer, você não vai ter trauma, você não vai ter problema. Então os mandamentos, as coisas de Deus são para que a gente tenha vida e tenha vida boa. Quando a Bíblia diz não adultere, não é porque Ele não quer que você tenha... É sim, e você não precisa ter várias mulheres, você pode ter uma só, viu, Roger? Você entendeu? Você entendeu, Renan? É assim. Não é porque Deus quer tolir você, é porque você não vai ter problema mental, você não vai ter problema de coração. Quem casa uma vez, casou, acabou. Porque a Bíblia diz que o Deus uniu, o homem não separa. É assim que tem que ser. Então, dois grupos distintos: aqueles que creem em Jesus têm esperança para o futuro, vida eterna. Aqueles que não creem em Jesus não têm nada, não têm família, não têm nada, e o plano para o futuro é só a morte, é só esperar, gozar um pouco das coisas daqui, curtir um pouquinho as férias, viajar uma vez por ano, e daqui a um tempo acabou a sua vida. Não é isso que Deus espera para você. Deus quer uma coisa maior para você. Ele quer livrar você do fogo. Lucas capítulo 7, no verso 14, a história diz assim: Jesus chegando, tocou o esquife e parou aqueles que levavam. Presta atenção nessa palavra de Deus. Jesus é aquele que pode parar o cortejo para a morte. Se você está destinado hoje para a morte porque não crê em Jesus, porque não aceitou o Evangelho, porque não quer saber de nada, a Bíblia diz: Jesus é aquele que pode parar o cortejo fúnebre e tirar você da morte. Nessa noite Ele está aqui, Ele quer tocar no seu coração, Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer arrancar a gente das garras da morte e dizer: não, você não vai morrer mais, você vai viver. Você que está aqui nessa noite, é o momento de você mudar de grupo. É o momento de você sair do grupo daqueles que não tem esperança mais, que está chegando o seu fim e você sabe disso. Muda de grupo. Entra no grupo daqueles que têm esperança de viver eternamente. Entra no grupo daqueles que têm uma grande família em todo o mundo. Entra para aqueles que têm a esperança, que têm uma chama viva dentro do coração que ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar. Ninguém. O Espírito Santo foi que trouxe você para a igreja. Você não veio sozinho. Deus te conduziu para cá para você ouvir isso que você está ouvindo nessa noite. E você vai sair daqui hoje, vai para sua casa, esse negócio vai ficar batendo na sua mente. Deus está querendo chamar você. É Deus querendo atentar e falar para você: olha, acorda, o seu tempo está acabando. Mas existe saída para você, tem uma esperança para você, tem um momento diferente para você. Ele quer livrar a gente do fogo que está reservado, irmãos, para Satanás e os seus anjos. A Bíblia diz que esse momento vai chegar. Deus quer nos livrar desse tempo. Jesus é aquele que para o velório, que para o cortejo, que toca naquele que é doente e que devolve a vida para o doente e para o morto. Jesus parou, a cena deve ser estranha. Alguém carregando o morto e Jesus para e diz para a mulher: não chora. E a Bíblia diz que Jesus disse para o homem, para o jovem, o verso 14, que nós já lemos aí. Chegando, tocou o esquife, parando os que o levavam, disse: jovem, levanta. Levanta. Irmãos, era a morte ouvindo a voz de Jesus. Era um homem que não batia mais o coração, que não tinha ouvido para ouvir. Não tem nada para fazer. Mas Jesus tem o poder da palavra para ressuscitar os mortos. Jesus disse: levanta daí, levanta. E a Bíblia diz que o moço se levantou e sentou, e ele disse: o que eu estou fazendo nesse meio? O que eu estou fazendo aqui? Nesse caixão, nesse pano, nesse lugar. Naquele dia, irmãos, o inimigo das almas, Satanás, estava feliz porque ele pensou que tinha levado mais um. Mas Jesus se compadeceu e disse: levanta. O jovem que ia para a sepultura saiu dali e foi salvo para casa, voltou para a sua residência, voltou para a sua vida. Eu creio sinceramente, irmãos, que nessa semana aqui que nós estamos passando, Satanás perdeu está perdendo um monte de pessoas para o reino do céu. Eu quero crer nisso.
Eu quero crer que nessa semana o reino do céu está habitado por mais pessoas. A prova disso é que você sai da sua casa numa segunda-feira, num sábado, num domingo, numa segunda, ansioso para ouvir a palavra do Senhor. Deus está dirigindo você para a salvação. Não rejeite a salvação de Jesus. Não faça isso. Mas esse não é o maior ato de compaixão de Jesus frente à morte. O maior ato de compaixão de Jesus frente à morte, nós vamos ler agora no livro de Mateus, no capítulo 27, no verso 27 ao 31. Abra sua Bíblia. Mateus 27. Achou o texto? Mateus 27. Versículo 27 ao 31. Achou aí? Em seguida, os soldados do governador, conduzindo Jesus ao pretório, reuniram-se em torno dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com o manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Na mão direita puseram um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe o caniço, e batiam com ele na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Alguém fez isso por você? Foi num dia desse, numa semana dessa, há perto de 2000 anos atrás, alguém estava passando por isso aqui, no seu lugar. Porque se Jesus não tivesse morrido, você não teria esperança de viver. Eu quero levar você a pensar melhor, um pouquinho nessa noite, no que aconteceu naquela noite na cruz. Eu quero que, quando eu estiver falando, você entre na cena, visite o lugar da cruz, pense, olha para a cena, medita na cena. Eu quero que você ouça nessa hora os gritos da multidão dizendo: crucifica, crucifica. Entra na cena do Calvário, visite Jesus naquele momento, sinta a fúria da multidão, sinta as pessoas, sinta naquela tarde, naquele dia, naquela manhã de sexta-feira, Jesus com fome, com sede, procurando alguém que lhe pudesse dar um copo de água, alguma coisa. Ninguém. Sinta Jesus procurando forças, irmãos, para suportar os açoites. Ninguém aqui foi açoitado. Você não sabe o que é isso. Nós não sabemos o que é isso. Sinta. Um dia Jesus fez isso por você. Sinta Jesus procurando forças para carregar a cruz. Você já sentiu o peso da cruz? Você já carregou um toco? Já carregou uma vigota? Não é essa cruz, irmãos. Essa cruz é leve. Era uma cruz grande, rústica, cheia de farpas. Ou você acha que as pessoas alisaram a cruz para pendurar um ladrão? Ou você acha que as pessoas beneficiaram a cruz para colocar alguém? Era uma cruz grande, dura, pesada. Jesus com fome, com sede e carregando a cruz pelos caminhos. Olhe para Jesus e veja os seus olhos buscando alguém para ampará-lo, irmãos. Não tinha ninguém. Não tem ninguém. Eu quero que você veja o sangue colado nos cabelos de Jesus, porque a coroa de espinhos judiava da sua mente, da sua cabeça. Os espinhos entram na fronte e a cruz bate na coroa, e as pessoas gritando: crucifica,
Olhe para a cruz, esfolando os ombros. Pense o que Jesus sentiu quando ele olhou para o monte, quando ele viu que o Calvário estava ali. O que é que Jesus sentiu? Entre na história da cruz e veja que o sacrifício é mais do que uma Páscoa e um ovo de chocolate. A Páscoa é muito mais que trocar presente um com o outro. A Páscoa é alguém sofrendo morte e morte de cruz, para que eu e você tenham esperança de vida eterna. Sinta isso. Sinta esse negócio. Enquanto você não ler as Escrituras e não entrar isso no seu coração, não vai funcionar. O que é que Jesus sentiu quando viu os cravos na mão do seu algoz? O que é que ele pensou? Qual foi o seu sentimento? O que é que Jesus sentiu quando viu o homem pegando uma marreta com um cravo na mão? Qual era o seu sentimento, amigo? Pense de onde Jesus tirou força para dizer assim: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. De onde é que Jesus tirou força para isso? Jesus está falando para você, para mim nessa noite. Pai, perdoa aquele camarada que não me aceita. Ele nem sabe o que está fazendo. Perdoa ele. Pense como que foi Jesus olhar de cima da cruz para sua mãe no pé da cruz. Como que é isso? Pensa. Falta pouco tempo, irmãos, para que o Senhor Jesus volte nessa terra. Você não pode rejeitar Jesus, porque Ele nunca te rejeitou. Você não pode abrir mão, irmãos, dessa oportunidade única, de repente, que você está tendo. Única. Hoje é o dia da sua salvação, da minha salvação. Meu desejo é que você saia daqui aceitando a oportunidade. Que Deus possa tocar no seu coração. Que você viva essa Páscoa agora, que vai acontecer no próximo fim de semana, de uma maneira diferente. É Jesus libertando você da morte eterna. Quando Jesus morreu aquele dia na cruz, irmãos, naquela sexta-feira, quando Jesus expirou na cruz, disse: Pai, está consumado. Meu serviço está feito. Depende agora das pessoas aceitarem a minha palavra, mas o meu serviço está consumado. Ele sabia, irmãos, que nessa noite você ia estar aqui na igreja. Ele conhece você, Ele sabe que nessa noite você ia estar aqui. Meu desejo é que você aceite esse amor grandioso da parte de Jesus. Porque mais um dia desses Ele vai estar voltando. Você vai ouvir uma música agora, muito especial. Ouça a letra dessa música. Não saia daqui nessa noite, irmãos, sem dizer para Jesus: Senhor, toma conta da minha vida. Senhor, por favor, muda o meu jeito de ser. Eu sei que eu tenho um coração duro. Eu sei que eu não consigo amar. Eu sei que eu não consigo fazer nada. Mas, por favor, transforma a minha vida, porque eu quero viver eternamente junto com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus irmãos da fé. Vai acontecer esse momento. Se porventura você quer fazer parte desse povo que vai estar no reino do céu um dia, enquanto eles estiverem cantando, coloque-se em pé, medite na letra, nós vamos estar orando por você. Entrando lá no jardim, buscava o Pai, fraco, temendo a separação, por causa da culpa de todos nós. Parecia distante da presença de Deus. Tão só e sofrendo, Ele pede ao Pai
possível for, afasta o cálice de mim, mas não como eu quero, mas como tu queres. Minha vida entrego em Não posso deixá-lo sozinho. Por mim ele tudo sofreu, até mesmo a dor do pecado, a dor que em meu lugar passou. Não posso deixar meu Senhor, Ele chama por ti e por e todo o céu se escondeu, pois era o Rei dos Reis. que estava ao chão a clamar pelo auxílio do Pai. Os anjos queriam conforto lhe dar, mas muitos não veem quão grande amor. Não posso deixá-lo sozinho. Por mim ele tudo sofreu, Até mesmo a dor do pecado, a dor que em meu lugar passou. Não posso deixar meu Senhor, Ele chama por ti. Ele chama por mim, Ele chama por ti e por mim. Não posso deixar meu Senhor. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus e disse: na verdade, esse homem era o Filho de Deus. Oremos. Senhor, nessa noite, eu sei que Teu Espírito tem entrado nos corações, tem mexido com as pessoas. O nosso desejo é que isso não apague, não seja apagado pelas coisas do mundo. Estamos chegando a um dia que todos comemoram como sendo o dia da Páscoa. A Páscoa é o dia, não é do coelho, é da morte do cordeiro. É o dia em que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. É o dia que eu não posso esquecer, é o dia que eu não posso deixar Jesus sozinho, porque Ele fez tudo por mim. Que o Senhor possa abençoar esses nossos irmãos que vieram aqui mais essa noite, Senhor. São guerreiros, enfrentando lutas terríveis
para conseguir sair dos seus afazeres e virem para a igreja para ouvir a tua voz. Mas nós sabemos que haverão muitos frutos das palavras do Senhor. Abençoe essa igreja, abençoe todos os nossos irmãos. Viemos aqui para entregar o nosso coração para o Senhor e queremos sair daqui sabendo que um dia o Senhor morreu por nós para que nós pudéssemos viver eternamente. Abençoe-nos, nos prepare para esse dia que acontecerá não muito longe desse dia que estamos aqui. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.